Dear Lord, we thank you Querido Deus, nós te that we agradecemos can be here por podermos estar trying to aqui, understand what it is that you want from each of us buscando entender o que você deseja para cada um de as we nós, consider our individual and our corporate responsibilities ao considerarmos nossas responsabilidades como indivíduos e como grupo. we seek for wisdom and guidance Nós buscamos por sabedoria that e we may do direção your will. para que possamos fazer a sua vontade. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. This is just the notes from study number 1 this morning. Essas são as notas do We're primeiro estudo que tivemos de discussing manhã. our present history Nós estamos discutindo nossa história as it atual, relates presente, to the dynamics and the messages that we currently have in our movement. em relação às dinâmicas e às mensagens que nós temos atualmente no nosso movimento. There are things that are happening Tem coisas que estão acontecendo that people are not clear on whether they're correct or incorrect. onde as pessoas não têm certeza ou clareza de se estão certas And ou that relates erradas. both to the messages that we are currently handling and people's behavior. E isso se relaciona tanto com as mensagens que nós temos atualmente, quanto com It seems a maneira como as reasonable to pessoas estão se me comportando. E parece razoável para mim that the way we would try to understand our own history que a maneira como nós buscamos entender a nossa própria is to história compare it to other histories or other stories. é comparar com outras histórias. When we want to which we sometimes call juxtapositioning or compare and contrast. E quando nós fazemos isso, e nós chamamos de Or contraposição, just straight justaposição, parabolic methodology, ou de maneira direta, metodologia de we can parábolas, go to a history. nós podemos ir a uma história, We're required to go to a history ou melhor, nos é requerido ir a uma história that has all the elements that we're handling or managing today. que tem todos os elementos do que estamos lidando hoje. So it has to be the same. Então precisa ser o mesmo. It can either be a story or a history of success or failure. It doesn't matter. E pode ser tanto uma história de sucesso ou de falha, isso não importa. So the failure or success of a previous story is irrelevant. Então, a falha ou o sucesso de uma história passada é irrelevante, But it has to have all the same elements. mas é importante que tenha todos Are we all os okay with mesmos that? elementos. Estamos I think todos ok com isso? that should be very straightforward for most of us to understand. Eu acredito que isso deveria ser bem direto para que todos Any entendam. questions on that? Alguma dúvida It's about methodology. sobre metodologia? Yes. Thank you. She was explaining, well, I review again. Ada Tess mentioned in the first presentation from her A Anciã Tess mencionou na primeira apresentação dela, in 2009. German, please. em No, in English. 2019. You have to speak in English. You have to do it in English. 2019. Em 2019. She was explaining how parables works. Ela estava explicando como parábolas funcionam. And she was mentioning and comparing what Daniel in the Bible. Ela estava mostrando e comparando como Daniel e a Bíblia. Just summarize the point that you're making.
Yeah. Apenas faça um resumo do ponto que você quer fazer. Daniel said, mentioned just the story. He wanted to make a point. He was the one who was telling the story, and he wanted to make a point to what he wanted to show. And then Então, a Daniel, ele estava She does. I'll contando a carry on because she doesn't know história. what to say. Do you have? and then Elda Tess, and then Elda Tess, she said, told us the story in between the first person who was commanding the kingdom, So the 4 generals. the point that you're making Então, o ponto que você está fazendo was not a new point. não era um ponto novo. That concept was well established already in the movement, Então, aquele conceito já estava bem estabilizado no movimento. and that history was already. We were already aware of that history. E aquela história, nós já estávamos conscientes daquela Can I história, make a a gente já point? conhecia. And the point, what I wanted to say is that you're the one who are carrying us through this history, comparing one story with another one, and you're the one who can show us, who can drive us through. Just because I thought maybe we are taking too many elements that you don't want to take in to make us see a point that you want us to see. Dating? Então, ela disse que Okay. Okay. I'm just going to leave it there. I think I got that point. Bom, ele vai deixar de lado o que ela disse. So I want to just add another layer to this methodology that we use. Eu só quero adicionar uma outra camada a essa metodologia que nós usamos. We can do what we've done here. Então, nós podemos fazer o que fizemos You take aqui. two histories Você pega 2 histórias and you see elements that are identical. e você vê elementos que são idênticos. Angel with angel, member with member, membership with membership. Então, anjo com anjo, membro com membro, membresia com membresia. All of that is straightforward and basic. Tudo isso é bem direto. But I also want us to see, Mas eu também quero que which is not vejamos new, que não é that you can novo, go to other histories which look very different que você pode ir a outras histórias que se and parecem they bem don't have diferentes these intuitive parallels. e que elas não têm esses paralelos But if you can get a intuitivos. story you know Mas se você conseguir pegar uma história que você conhece is a parallel history e que é uma história paralela, or a repeating history, uma história que está se you can repetindo, use those histories você pode usar aquelas histórias to help understand whatever you're trying to investigate. para te ajudar a entender o que quer que seja que você And sometimes those esteja stories, I call investigando. them histories, E às vezes essas histórias look very different, se parecem bem but diferentes. it's still a legitimate way of approaching the subject. Mas ainda assim são uma maneira legítima de abordar o assunto. Does everybody understand that? Todos entendem isso? Does anybody not understand what I've just said? Alguém não entendeu o que eu disse? So when you compare histories, Então, quando você compara histórias, they can look identical, elas podem parecer and they're idênticas, the easy ones to do, e essas são as mais fáceis de Like- fazer, like we have here. como o que nós temos aqui. Or you can go to a story which looks completely different, Ou você pode ir para uma história que é totalmente diferente, and it would not be obvious that you can use that history to understand the history that you're trying to interrogate.
E pode não parecer óbvio que você pode usar aquela história para entender a história que você está buscando investigar. It takes more skill to do that type of study or analysis, É necessário mais habilidade para conseguir fazer esse tipo de análise, but it is legitimate. mas também é legítimo. So, uh, one more point on that. Então, mais um ponto nisso também. Happens if you don't use, they're both the same methodology, but if you don't use either of them, Então, ambas são a mesma metodologia, mas o que acontece se você não usa nenhuma delas? how are you supposed to understand your own history? Como é que você vai entender a sua própria história? Anyone? Alguém? Natalie? Natalie said line upon line. Então, a Natalie disse linha sobre linha. And of course, what I've just what I've just spoken about is line upon line. E é claro que o que eu acabei de te mostrar é linha sobre linha. This is line upon line, Isso é linha sobre what linha. I've just got on the board. O que eu tenho no quadro. Might look different, Pode parecer diferente, but it has all the properties of line upon line. mas tem todas as propriedades de linha sobre linha. So if you don't do it this way, how do you know what's going on in your own history? Então, se você não fizer dessa maneira, como é que você sabe o que está acontecendo na sua própria história? Tamina? So Tamina says you can't. Então, a Tamina diz que você não Anyone consegue. else? Mais alguém? So Natalie says external events. Então, a Natalie disse de eventos externos. The events in your current history Então, os eventos na sua história atual are the ones you're trying to understand. são as que você está buscando entender. So how do you know how to analyze them? Então, como é que você sabe como analisar eles? Isling? By comparing and contrasting. Ao comparar e contrastar, Comparing and contrasting is line upon line, e comparar e contrastar é linha sobre linha, and it's the very thing that's on the board already. e é exatamente o que já está no quadro. So we can do Então, nós podemos compare and contrast comparar e contrastar, and line upon line. linha sobre They mean linha, the same thing. que são a mesma coisa. Curtis, you said what? So thread. Então, aqui é o So passar da threading linha, line. ou costurar dessa linha. In order to thread a line, what you have to have E para poder fazer isso, costurar a linha, o que você precisa at ter? least two elements, Pelo menos at dois least two elementos. elements before your current history that Pelo you menos can dois thread. elementos antes da sua história atual para que você possa fazer essa costura. Everybody's okay with line upon line? Todo mundo está ok com linha sobre linha? I'll put it onto this new one. So we have line upon line. Então, nós temos linha sobre And what was the linha other one? Repeat. So compare and contrast. e o outro, comparar e contrastar. And now you've said progression. E agora você disse progressão. Juxtapositioning is one of these two. E a justaposição é um desses dois. So this is your current history. Então, essa é a sua história atual. You have the start, Você tem o começo. and you have so that's why I said you need at least two histories or two events.
Então é por isso que eu disse que você precisa de pelo menos duas histórias ou dois eventos. So you need to find something in this history and this history which are consistent, Então você precisa encontrar algo nessa história do começo e do meio que so you sejam need to find something at the consistentes. start and the middle that are consistent, Então você precisa encontrar algo no começo e no meio que sejam which consistentes will bring you to what's happening currently. e que vai te levar ao que está acontecendo atualmente. You okay with that? Estamos ok com isso? I would contend that this one here is the weakest E eu vou dizer que essa aqui é o mais fraco, because it's open to interpretation in a way that the others aren't. porque está aberto à interpretação de uma maneira que os outros não estão. I'm going to say this is the weakest method. Vou dizer que esse é o método mais fraco. Any questions? Alguma dúvida? Go ahead. If you're asking anything, it has to be in English to me, not German, because it doesn't get translated properly. So you're going to do it in English and then you're going to redo it in German. Go on then. Why can't you just say it in English? Ele está pedindo para a pessoa fazer a pergunta em inglês. Could we have it? If you just had the mic, I wouldn't have to repeat it. Doesn't work? Okay. So you want to make a general statement on methodology? Então, você quer fazer uma afirmação geral com relação à metodologia? Go ahead. Lá em frente. So Ellen White speaks about turning points. Então, Ellen White fala sobre pontos de virada. So you've made a comment about turning points, Então, você fez um comentário sobre pontos de virada. and your comment about turning points is what? E qual que é o seu comentário sobre os pontos de virada? I understand about turning points, and what's your point about them? What's your Eu vou comment about the responder. turning points? Mas qual que é o seu comentário sobre pontos de virada? O What are you saying about them? que você está falando sobre eles? So we have turning points internally and externally, Nós temos pontos de virada internamente e and your point externamente. about making that statement is what? E qual que é o seu ponto em fazer esse comentário? Okay. So the problem with turning points, methodology speaks of, Então, o problema com pontos de is what? virada é o quê? The problem that's inherent in that methodology. Qual que é o problema em se apegar ou focar nesse tipo de metodologia? So there's the external event and internal event. Então, existe um evento externo e um interno. Are you saying that's what you Asking, is that what was being said? not specific? Is that there are turning points externally and internally, Então, existem
pontos de virada mark externamente e changes. internamente, e eles marcam But witness, I would mudanças. think, is that you still don't know what it looks like. I think he's using the thing. Anyone else? Mais alguém? No? Okay, so the problem I have with that Então, o problema que eu tenho com is isso that when something happens, é que quando algo how acontece, do you know it's a turning point? como é que você sabe que é um ponto de virada? How do you define out of all the thousands of things that are going on, Como é que você define, com base what das is a centenas de turning coisas que point estão and what isn't a acontecendo, turning point? o que é um ponto de virada e o que não é? And that's the problem in that type of study, that E method. esse é o problema nesse tipo de estudo, nesse Without método. looking at that event Então, sem olhar para and esse then comparing evento, it to previous events, you don't even know it's a turning point. e sem comparar ele a eventos passados, você nem sabe que é um ponto de virada. So just the idea of that there are turning points in history isn't that helpful. Então, simplesmente saber que existem pontos de viradas na história Because não ajuda, it just becomes a singular point and it becomes its own witness, which is obviously it's not good to do that. porque ele fica sozinho, isolado na história e ele se torna sua própria testemunha, Anyone o que é else? óbvio que não é bom que isso aconteça. Go ahead. Speaking of this quote, and when Put it it right says, close. light is given at that time, and I would venture Então, a luz é dada nesse tempo, e eu gostaria de mencionar that the light is a message where you look at past history and you make a comparison. e que essa luz ela é uma mensagem que faz você olhar Okay. So para a we've got some história. significant event, E então nós temos um the US evento elections. significante, por We're exemplo, expecting as some eleições light, americanas. Nós estamos according esperando to uma what you just luz, said. de acordo com o que você acabou de And we've got falar, several messages. e nós temos várias mensagens. That's the reality of where we are now. Essa é a realidade que nós estamos agora. So how do you know which one's right? Então, como é que você sabe qual que é a certa? You still need to go have a method, a methodology to Então, você ainda precisa you ter look at uma the studies metodologia. and how they're composed. Você olha para os estudos, vê como eles estão compostos, Break rules or not. se eles quebram regras ou não. Curtis? In the first study you did, No primeiro estudo que você fez, you pointed out that the number 3 is just meant to follow number 1. que o número 3 ele deve simplesmente seguir o número 1. So they're not investigating number 2, Então, eles não estão investigando o número 2. just listen to number 1. Simplesmente ouçam o número 1. I understand that on paper, Eu entendo isso no papel, but like in day-to-day life, like what does that look like? mas na vida diária, no dia a dia, com o que isso se It parece? well, I don't know, because I'm going to sit here as a member, I'm going Porque to yes something, porque eu I vou want estar to aqui know what como the membro, truth is, eu vou dizer sim para alguma coisa, eu quero and number saber one's qual que é a quiet. verdade, They're not quiet. e o número 1 está quieto, mas não, eles não estão quietos. If they were quiet, Se eles estivessem if quietos, they were. So then what do you do as number 3? o que você faz como número 3? Okay, so before we come to let's make sure we understand the first one. Então, antes de continuar, vamos ter certeza que nós entendemos o número 1. So when you take parables, Então, quando você pega parábolas, people can take many elements from these stories. as pessoas podem pegar vários elementos da história. Sometimes it's good and sometimes it's bad what they take. Às vezes é bom e às vezes é ruim o que eles pegam. So the reason why I wanted to use this model
Então, a razão pela qual eu queria pegar esse modelo in this study neste estudo was to answer the question about my behavior. era para responder a uma pergunta em relação ao meu comportamento. Other people could take different things from this study. Outras pessoas poderiam pegar outras coisas desse This estudo, parable, dessa parábola, which may or may not be correct, que pode ou não estar correta. if they want to take some other theme from this. Se eles quiserem pegar outro tema, outras coisas daqui. For me, the focus of this study was about the work of that angel. Então, para mim, o foco desse estudo foi o trabalho desse So, ano. if you go back to that history of 2014, Então, se você voltar para essa história de 2014, perhaps most of us or many of us don't know all the elements or the details of that history. talvez alguns de nós, ou a maioria de nós, não conheça todos os elementos dessa história. Now, I don't know how much history Tess knew about, Então, eu não sei o quanto da história a Tess conhecia. when she said this was Moses striking a rock. O que a gente disse que foi como Moisés So the ferindo a rocha. implication of that Então, a implicação disso is that in 2014, the angel was the one that was in rebellion, é que em 2014, o anjo era o que estava em rebelião. because that's what that story of Moses is. Porque é isso que a história de Moisés traz. What does Moses want to do? Why does Moses strike the rock? O que Moisés está querendo fazer? Por que ele fere a rocha? Right? He's not angry. Ele não está com raiva. He wants to provide nourishment to the Israelites. Ele quer prover alimento, nutrição para os israelitas. I think he was angry and he wants to provide nourishment, but that's not what that story is about. Então, talvez ele estivesse sim com raiva e ele queria prover a Nothing wrong with being nutrição angry. pro povo, mas eu não acho que esse Nothing wrong é with o feeding foco the da flock. história. E nada errado em sentir raiva, nada It's not errado em punished querer for those alimentar o reasons. rebanho. Mas não está Do it his conectado a own essas way. razões. Take matters into his own hands. Ele estava buscando, talvez, então, Yeah, the tomar different os problemas em motivation suas próprias to do mãos. it. His motivation was not good. Sua motivação não era boa. What's his motivation? Qual que era a sua motivação? He thought he could do it, not in God's strength Ele achou que ele podia fazer e não or na to God's glory. força de Deus, ou para a glória de Deus. Okay. Andreas, then Esther. If I remember correctly, I think it was because the people were complaining. They wanted water, I think, if I'm not mistaken. Se eu não me engano, era porque o povo estava reclamando que eles queriam So água. the story is we know the people want water Então a história nós sabemos que as pessoas querem água and God's not giving them water. e Deus não está dando água. So Moses strikes the rock and gets water. Então Moisés fere a terra e pega a água. Go ahead. Ou fere a rocha Um, e pega a água. The first advice comes from God to hit the rock. And I think God says speak to the rock. Ela diz que o no, conselho I vem de thought Deus primeiro para ferir first a he hit the rock and rocha. then he should speak. Okay. And he makes only the third advice from God. And he I forgot don't that want he the has to story. Issue is. Eu não quero a história, eu quero saber qual que era o problema. Raquel had her hand up. Anyone else? I don't know if I remember right because of what have been said, but Eu não sei se eu lembro corretamente por conta de tudo que já but foi I dito aqui. think I remember that the issue was that he had an instruction and he didn't do what was being said that he should do. Então, pelo que eu lembro, ele recebeu uma instrução e ele não seguiu So a he instrução disobeys que foi God. dada. Ele desobedeceu a Deus. That's what the story is. Então, é disso que a história Not está following falando. instructions. E não sobre seguir instruções. So
that's what Elder Jeff is doing in that history? He's not following instructions. Então, será que é isso que o ancião Jeff está fazendo nessa história? Ele não está seguindo as instruções? You got to if Elder Tess is talking about Moses striking as the events of 2014, Então, se a anciã Tess está falando de Moisés ferindo a rocha como sendo os eventos de 2014, of o áudio ficou mudo, gente. Mo- but if we don't understand what his crime was, Então, se nós não entendemos qual que era then we don't understand what Elder Jeff's crime was in 2014 either. Então, se nós não entendemos qual que era o clamor dele naquela época, a And the gente também story não becomes entende irrelevant. qual que era o clamor do ancião Jeff em 2014. E com isso a história se torna irrelevante. Andreas, it will. So I'm gonna say, Jeff, the people wanted to know what was, if the message of 2014 was true or not, Eu vou dizer que as pessoas queriam saber se a mensagem de 2014 era verdade ou não. and Jeff took a position E o Jeff, ele tomou uma posição. too quickly, or the wrong one in that case, but Talvez de maneira muito the precipitada mistake ou, was no to caso, take a a position and errada. not allow the God to work on their own times. E ali foi ele tomou uma posição e não permitiu que Deus agisse dentro do seu próprio tempo. Ready? I think I'm going to double down that it was the outcome was the same, would have been the same, but Moses chose to do it his own way. Então, para mim o resultado teria sido o mesmo, mas a questão foi que And Moisés not the ele way God decidiu agir instructed, da maneira como ele quis e não da maneira como Deus instruiu. because that's the theme throughout that whole line. Porque esse é o tema durante toda aquela linha. Why does Moses do that? E por que Moisés fez isso? I have to think about that. Okay. Tem que pensar sobre isso. Was the issue leadership that Moses wanted to show everyone he's the leader? Talvez a questão era liderança. Moisés queria mostrar que ele era líder. So you're saying it's his desire to show the boss. Yeah, because he Então, constantly está dizendo gets, que era o desejo dele mostrar que ele era o chefe, que ele que mandava. he constantly gets questioned as leader, and he wants to double down. I'm the leader. Porque frequentemente ele é questionado, a liderança dele é questionada. Então, ele quer Anyone else? confirmar e reforçar que ele é o Blessing? líder. I'm still thinking. Okay. So what people may Are you picking one? yeah. My understanding of Moses. Então, no meu entendimento de Moisés, Could put it close. Could put it close. Like this? Close. Is that he somehow got used to being led by God? On si É que zvykol, talvez že ele- je vedený Bohom. é que talvez ele tenha ficado God is on acostumado his a ser side. guiado A že Boh por, je na jeho por strane. Deus. And he was emboldened to act. A mal takú odvahu He was sa správať. emboldened to act. Emboldened to act. As if Então- God is on my side. Então Ako foi, keby ele Boh foi, bol na jeho strane. então ele Without foi, actually really being led. Bez toho, že by naozaj bol vedený.
Was that? Were you... Oh, okay. So, if I bring all of those thoughts together, Então, se eu pegar todos esses pensamentos juntos, juntar tudo I isso, think when Moses does all the actions that he's going to do, eu acho que quando Moisés faz todas as coisas que ele vai fazer, rather than attributing the power and the glory to God, ao invés de atribuir a glória e o poder a Deus, he says something like, "Shall we give you water?" ele diz algo como, nós vamos te dar água. So he wants to substitute God's authority with his own. Então, ele quer substituir a autoridade de Deus com a sua própria. So you end up seeing it's all about power and control. Então, você acaba vendo que é tudo sobre uma questão de poder e controle. What people may not be aware of E talvez o que as pessoas não estejam is that in cientes 2014, é que em 2014, it's in 12, of course, e claro, em 2012, that member que aquele membro sought advice and counsel from the angel. buscou conselho do I want to stop anjo. there, E eu quero parar aí. and I want to clarify a point. Eu quero esclarecer um ponto. I said in the first presentation that angel has two job functions: Eu disse na primeira apresentação que esse anjo ele tem duas funções: protect the message, proteger a mensagem protect the messengers. e proteger os Sorry, the mensageiros. movement, the members. Os membros, desculpa. It's to give a message É dar uma mensagem and to protect. We'll do it that way. e proteger. And what I want to show between two parallel histories, E o que eu queria mostrar entre essas we have it written duas here histórias actually. paralelas, I'm focusing on the role as the gatekeeper. então eu estou focando no papel do guardador do Not portão. as the one. Sorry. Oh, it was here. Not the person who gives some message or has a message. E não na pessoa que tem uma mensagem ou que It's dá the uma role of the mensagem, gatekeeper. mas no papel So I want us to be clear on do that. guardião do portão, do porteiro. So the member Então o approaches membro, the gatekeeper and asks for permission ele se aproxima do guardião do to even portão, do study porteiro, this material e pede permissão para and estudar to esse also material seek advice. e também para buscar conselho. And is that given to them? Did they get permission and do they get some advice? E isso é dado a ele? Será que ele recebe permissão ou é dado conselho a What do we ele? think? O que você acha? Yes? Sim? Everybody agree? Yes? So I don't know if you're guessing or you know the history, Então, não sei se você está tentando adivinhar ou se você conhece a história, but Elder Jeff gave permission mas o ancião Jeff ele deu permissão to investigate. para investigar. So just want to, I'm making that point that this messenger just wasn't doing their thing in rebellion. Então, tô querendo fazer o ponto de que esse mensageiro ele não estava fazendo sua própria And the coisa same em thing's happening rebelião. today. E a mesma coisa está acontecendo hoje. Everyone who has their differing views on the Sunday law message Todo mundo que tem a sua visão com relação à they're all mensagem seeking advice or support or help from the angel. da lei do decreto dominical, eles estão buscando conselho e direção do anjo. Okay, I don't know if that's new to people. Eu não sei se isso é novidade para as pessoas. What happens in 14, Então, o que acontece em when we 2014, talk about the striking of the rock, falando sobre o ferir da rocha, is that at some point in that story, é que em algum ponto nessa história, the angel, Elder Jeff, que o anjo, o ancião Jeff, begins to feel threatened about power and control.
Ele começa a se sentir ameaçado com relação ao poder e gets controle. influenced perhaps by people, E talvez ele acaba sendo influenciado por pessoas. and that's when this dynamic comes about, that the message is rejected. E aí é aqui que entra essa dinâmica onde essa mensagem ela é rejeitada. So we all okay there? Estamos todos aqui. So the question that we're faced with today Então, a questão que surge hoje, que is nós what enfrentamos, should the angel do now é o que o anjo deveria fazer when agora. a message is created Quando surge uma and mensagem permission is sought to investigate or develop the message, e é buscado permissão para should que essa that be mensagem afforded seja to them? investigada ou desenvolvida, ela deveria ser dada? Yes. Sim. If that had happened in 14 Se isso tivesse acontecido em and there 2014 hadn't been a power struggle there, e não tivesse existido uma disputa por poder ali, the friends of the angel hadn't persuaded that person to fight against that message, e os amigos do anjo não tivessem persuadido e that history influenciado would have que ele been very lutasse different. contra a mensagem ou rejeitasse ela, essa história teria sido bem So diferente. what I've tried to show Então, o que eu estou tentando is the mostrar reason that there is public silence on my part é que a razão pela qual existe silêncio público da minha parte is because I don't have the same fears or concerns that the angel in 2014 had é que eu não tenho os mesmos medos e preocupações que o anjo de about 2014 maintaining tinha power and control. sobre manter poder e controle. If that element hadn't existed in that history 10 years ago, Se esse elemento não tivesse existido naquela história 10 anos atrás, the son-in-law period from 2014 to 19 would look very different. esse período do decado dominical de 2014 a 2019 teria se parecido com outra Because coisa. it took another 4 years from 14 to 18 for the subject of time to even be accepted. Porque levou outros 4 anos para essa mensagem sobre o tempo ser aceito, só em It 2018. took another year for Elder Tess to come in and defend the Sunday law message. E levou mais um ano para a anciã Tess surgir e vir à frente e defender essa mensagem do decreto dominical em 2019. That whole 5-year period Então, todo were esse período 5 de lost 5 years, anos, if I can put it that way, ou se eu puder colocar como esses 5 anos perdidos, because of the mindset of the angel. foi por conta da mentalidade do anjo. And it seems to me, E parece para mim, if we can go back and learn from that history, se nós conseguirmos voltar àquela história e aprender because dela, it wasn't really about the message. Curtis. We must all be careful not to fall into the same trap nós temos que ser cuidadosos para não cairmos nas mesmas armadilhas. What should have been the approach of that angel? Qual deveria ter sido a abordagem desse anjo? Can we infer what should have been done? Ou qual deveria ter sido? So I want to be careful not to reverse engineer the answer.
Então, eu quero tomar cuidado para não fazer uma engenharia reversa para a resposta, because that's the question that I've asked myself. porque essa é a pergunta que eu tenho me feito. Because in 14, I was number 2, Porque em 2014 eu era número 2. and in 24, I'm number 1. Em 2024 eu sou número 1. So I've been involved in this dynamic from both perspectives, from both sides. Porque estou envolvido nessa dinâmica nas duas perspectivas, dos dois lados. And so when I've asked myself what I would have wanted in that history 10 years ago, Então, quando eu me pergunto o que eu gostaria que tivesse acontecido naquela história há 10 anos atrás, so let's ask ourselves, vamos nos perguntar: what does the member want? o que o membro quer? So the member with the message, Então, o membro com a mensagem, they want what? eles querem o quê? To be heard by whom? Ser ouvido por quem? To be heard by the angel. Ser ouvido pelo anjo? Is that it? So they want to be heard by the angel and the flock? Eles querem ser ouvido pelo anjo e pelo rebanho. Is that all they want, É só isso que eles querem? Tamina? So assume that there's not an error. Então, presumindo que não existe um erro, What would they want? o que eles gostariam? So just Tamina, or are you answering the question? Okay, just let Tamina finish then. They want to come closer to truth. Então, eles querem se aproximar da verdade. It was my same idea, Shemaine? helping to develop the message. Okay, I was going to use that word as well, get to the develop. truth. Então, ele quer ajuda para desenvolver a mensagem. So are Quer you saying desenvolver a that they mensagem. want help to develop the message, Então, você está dizendo que eles querem ajuda para desenvolver a mensagem? or they want to be left free to develop the message? Ou eles querem ser deixados livres para desenvolver a mensagem? Could be both. Okay, so I've just put Poderia ser they ambos. want to be heard Então, eu coloquei que eles querem ser ouvidos by the angel and the members, pelo anjo e pelos so membros. that person would want access to the movement, Então, essa pessoa gosta de ter acesso ao movimento. and they want the message to develop. E eles querem que a mensagem se desenvolva. Anything else that they would want? Mais alguma coisa que eles gostariam? If it's you, what would you want? Se fosse você, o que você gostaria? Go ahead. Feedback if I'm correct with the way I'm thinking, like check and balances. Um feedback para saber se eu estou Okay, no I'm going to caminho put correto. feedback, Eu coloquei só o feedback, but we're o getting very retorno, close to doing synonyms of what we've already got. mas nós estamos bem perto de ter sinônimo Someone do que here? nós já temos. Actually, it was the same thing. The wall, the Sunday law is coming. Get ready. So Isn't it about warning the people that the Sunday law is coming? Get ready. Okay. you said angel. Então você Ok. disse o anjo.
Is that number one that I've got there? É, To é be o número 1 heard. que eu tenho aqui para ser ouvido. They want their message to be heard. Então, eles querem que They a want the sua message to mensagem develop. seja ouvida, que a mensagem se desenvolva. And I'll put in parentheses because I think it's a synonym. They want feedback. Eles querem feedback. Anyone else? Okay, we'll stop Mais there. alguém? The angel. Então, o anjo. What does the angel want? O que o anjo quer? What does the angel want? What should the angel be doing? O que o anjo quer? O que ele deveria estar fazendo? Is that outside of the power dynamic? E isso é fora da questão da dinâmica de poder. We're not looking at histories of success or failure. Nós não estamos olhando para a história de sucesso ou falha. We've asked the question, Nós fazemos a pergunta: if you were the member, se você fosse um membro, what would you expect? o que você esperaria? You know, righteous decisions, the right way of approaching the thing, done properly. Então, decisões corretas, qual seria a maneira correta de abordar essas questões? We've listed three things. Nós listamos aqui Now, três the coisas. angel, E what agora would o que they o anjo? want? What would they expect? What should they be doing? Então, o anjo, o que ele quer, o que ele deveria esperar ou o que I ele think deveria they estar also fazendo? want the message to develop. Eu acho que ele também quer que a mensagem So se they should desenvolva. want the message to develop as well. Então, eles deveriam querer que a mensagem se desenvolva também. That's what a good angel would want, you're saying. Isso é o que um bom anjo deveria querer. Natalie? You can do Tamina first because you had it in your hand. To protect the flock and protect the message in the correct way. Proteger o rebanho e a mensagem da maneira correta. Protect the flock, protect the message. Então, proteger o rebanho e proteger a mensagem. It's similar, but I was thinking navigate the movement safely, that it can move forward and it doesn't collapse. Então, navegar o movimento de uma maneira que numa direção So correta. that's protect the flock. You've just said, you know, with a bit of detail. Então, mas isso é basicamente proteger o rebanho. Só que você diz com mais Anyone detalhes. else? Mais alguém? Esther, Andreas. Oh, did you have your hand up? You've got to be a bit, I can't, my eye doesn't see you, I'm sorry. Oh, okay. And he want to protect the message from Sister White. After 1844 is no time more. I'm not looking at something specific, just generally. We already got protect the message. Então, eu não estou buscando. Ela falou sobre proteger a mensagem de Ellen White, sobre não ter mais tempo. They Mas should aqui want eu estou to, buscando they should algo expect obedience mais geral from e não the flock. específico. Então, ele deveria esperar They should obediência expect do rebanho. obedience from the flock. Deveria esperar obediência do rebanho. I wanted to say something similar. Eu queria dizer algo semelhante. Support and trust from the membership. Então, apoio e confiança dos membros. Anyone else? Mais alguém? Should You they have watch? your hand up. Should they watch out for rebellion? Eles deveriam estar atentos à rebelião. Who's rebelling? Number 2.
Número 2. I'm going to call that protect the flock Eu vou dizer que isso é proteger o rebanho. because they're watching out for error. Que eles estão atentos a eventuais erros. Shemaine? Yeah. I think the angel want to be sure that the message is true. The message from the member is true. Então, eu acho que o anjo ele deveria I'm going to put that querer garantir que a mensagem é verdadeira. to be developed. And Eu you vou want to dizer, be sure. You want to be sure to identify who is the next angel. Who the next angel is. So I'm not going to write that down, but I'm going to rephrase it. eu não vou escrever o que você acabou de falar, mas vou refazer essa If they frase. expect another angel to come, Então, se eles esperarem que um outro anjo because one venha, of the other ones have lost their job, porque os anteriores perderam as suas posições, they want to know that they choose the right one. eles querem saber se eles escolheram o certo. Yes. Okay. I guess what I'm gonna say it's also go in want to the message to be developed. I can't even hear you. Sorry. Sorry. No, you've got to put the thing there and speak loud. The angel want to be challenged by the message is given. Why? Why they want to be challenged? Ela diz que o anjo quer ser desafiado pelas Because, mensagens que são dadas. Então, mas por que ele quer ser desafiado? You want to maybe explore. It's number I think- one. Yeah, I think it's number 1 too. Então, isso aí é o Okay. número 1. So I've told my time's up. Então, me disseram que o meu tempo já acabou. So I just want to summarize. Eu só quero resumir. The member has expectations. Então, o membro ele tem expectativas. They want to be heard by the angel Eles querem ser ouvidos pelo anjo. and they want to be heard by the members. Eles querem ser ouvidos pelos membros. They want their message to be allowed to be developed, Eles querem que a sua mensagem seja permitida ser desenvolvida, which would include receiving feedback. o que inclui receber feedback. Who wants the message to be developed? O anjo ele quer que a mensagem se They desenvolva. want to protect the flock and the message, Eles querem proteger o rebanho e a mensagem. and they want the flock to be obedient and supportive and to be trusting of them. Eles querem que o rebanho seja obediente e que o apoie e confie nele. Does that member want this last one as well? Será que o membro quer esse último também? Someone said yes, someone said no. Alguns disseram que sim, outros que não. So if you have this message, Tamina, Então, se você tem essa you want mensagem, people to Paulina, support and trust you. você quer que as pessoas te apoiem, confiem said em no. você, você disse que não. Okay. And you want them to obey you? E você acha que eles precisam obedecer também? So when it's the angel, they can be against their conscience. Então, quando é o anjo, eles podem ir contra a consciência deles. So angels want people to obey them against their conscience. Então, os anjos querem que as pessoas obedeçam eles, mesmo que seja contra a consciência deles. Oh, okay. The law of force, not the law of love. Então, a lei da força e não do amor. Support and trust. Então, aqui, Okay, in our next presentation, apoio e confiança Oops. do rebanho. what do the members want? Para a nossa próxima apresentação, o que os membros querem? Think about it so we can do that quickly. Então, quero que vocês pensem sobre isso para que a gente possa fazer de maneira Once we rápida. know what everybody wants, Uma vez que a gente saiba o que todo mundo quer, maybe then we can
understand how we all should be behaving Talvez assim a gente consiga entender como cada um de nós deveríamos estar in nos this current comportando history nessa história atual. and how we should be approaching things. E como nós deveríamos abordar as coisas. Okay? In summary, as we Ok? close, Então, para encerrar, em resumo, we've looked at line upon line history, methodology. nós olhamos a história Oh, usando actually, I can a go back to metodologia this one because we did it here. linha We've sobre spoken linha. about line upon line, compare and contrast. Então, nós olhamos linha sobre linha, comparar e contrastar. We've said that progression or threading is the weakest approach to take. Então, nós falamos que a progressão ou esse And perhaps the costurar reason why lots of us are smiling é o método mais fraco de is abordagem. because I have to say it. Many of the approaches of today's studies that are out there E muitos dos estudos que use which method? temos hoje usa qual método? One or two? Ou dois? They're using threading, Eles estão usando esse costurar. and it's the weakest approach to defend the truth. E é a abordagem mais fraca para No, defender. it's the weakest method to understand the truth. Don't use the word defend. Então, não vou usar a palavra defender, mas é o método The mais rock fraco solid para one buscar is number one, entender line upon a line. verdade. O mais sólido é linha sobre linha. There's two things, two approaches. Então, existem duas abordagens. We'll call it identical histories or similar histories and unsimilar histories. E nós vamos chamar de histórias semelhantes e histórias diferentes. And so we discussed that. And then we've Então, nós discussed discutimos isso. what does the messenger want, the angel want, and what do members want. E depois nós discutimos o que o mensageiro quer, o que o anjo quer. Let's pray. E depois vamos discutir o que o membro quer, os membros querem. Vamos orar. Dear Lord, we thank you Querido Deus, nós te that we agradecemos can approach your word, porque podemos abordar, we can approach nos you aproximar da sua mensagem in an e da sua honest palavra and de você transparent fashion de maneira honesta e transparente, with all our false ideas, com todos os nossos pensamentos e our pride, our ideias, prejudice, com o nosso orgulho, as the nossas mistakes we ideias make. preconcebidas e com os erros que nós With cometemos. all of that baggage, E com toda essa bagagem, you still accept us, você ainda nos aceita, you still love us, ainda nos ama and you still listen to us. e ainda nos ouve. Help us to copy you Nos ajude a te copiar and to do unto others as we would have them do unto us. e fazer com os outros como nós gostaríamos que In fizessem Jesus' name. conosco. Em nome de Jesus. Amém.